Alô, queridos amigos do nosso canal. Você já deve ter ouvido falar num versículo que fala: lança o teu pão sobre as águas. Você já ouviu esse versículo? Vamos comentá-lo a respeito dele. Lá em Eclesiastes 11, no verso 1, nós aprendemos o versículo que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Ou, entre outras palavras, atire o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Esse é o sentido literal da palavra. Em Eclesiastes 11:1 significa praticar a generosidade e o bem sem esperar retorno imediato, confiando que com o tempo boas ações gerarão frutos positivos. Isso aí é um chamado à ação, generosidade e fé, incentivando o investimento de tempo e recursos em meio às nossas incertezas, as incertezas de nossa vida. Primeiro vamos conhecer e saber o que o livro de Eclesiastes nos quer dizer, o que significa. O livro de Eclesiastes ensina que a vida debaixo do sol, sem Deus, é vaidade, é inútil, é fugaz, e o sentido verdadeiro não está em riquezas, não está no poder, não está nos prazeres que a vida nos oferece, mas em temer a Deus e obedecer os seus mandamentos e desfrutar das alegrias simples do dia a dia, como dons divinos, reconhecendo a soberania de Deus e a inevitabilidade da morte e do julgamento final que vai ser nos proposto, o que nos leva a viver com humildade e propósito. É simples criar uma situação. Mas quem escreveu Eclesiastes? Foi Salomão. Sim, Salomão foi o escritor do livro de Eclesiastes. Ele foi um homem que experimentou de tudo na vida, de tudo para ser feliz. Depois de muita experiência de vida, entre acertos e erros, Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, que já no final de sua vida, perto do ano 10 a.C., aproximadamente 2.950 anos, e esse é o livro mais reflexível dentro dele, no seu sentimento, um homem olhando para as suas experiências ao longo da vida. Aqui vemos que Salomão, ele afirma que vamos encontrá-lo depois de muitos dias. Você lançou, você vai encontrar, você vai receber. Entenda bem que a atitude oposta seria no caso a acumulação. Guardar, não lançar, não tentar plantar no amanhã. E aí que Jesus falou sobre um homem que decidiu acumular seus bens, construindo celeiros extras e armazenando tudo o que tinha para financiar uma longa e luxuosa aposentadoria. Pensou simplesmente no fim dele, mas não pensou juntamente com o Senhor. Porém, Jesus nota que o homem morreu inesperadamente e seus grãos armazenados não lhe trouxeram nada. Está escrito lá em Lucas 16:21. Neste versículo, entenda que você não está lançando uma arma, e sim um pão. O pão também quer dizer realmente, o melhor da palavra seria lançar nosso pão sobre as águas. Quer dizer o quê? Que é semear com fé e esperança, mesmo quando que não podemos ver os resultados imediatos. Às vezes você lança uma coisa que tem que ser agora. Não. No caso, a palavra água tem um significado espiritual, pois a água, ela é universal e simboliza a vida, purificação, renovação, emoções, verdade e conexão espiritual, sendo fundamental em rituais de diversas culturas para a limpeza, por exemplo, o renascimento e o contato com o divino, que representa
desde a fonte da criação até os aspectos mais o quê? Mais íntimos do ser. É isso mesmo. Ela é um condutor de fluidos e intenções, simbolizando o equilíbrio, simbolizando acolhimento e sendo associada à sabedoria e aos sentimentos. Em resumo, a água é um símbolo poderoso e multifacetado, essencial para a vida física, para a vida espiritual, representando transformação, limpeza e a própria essência da existência em diversas crenças. Ela está em diversas crenças. No texto bíblico, lançar significa remeter a uma arma de arremesso, que consistia o quê? Numa lonça haste de madeira, por exemplo, estou dando um exemplo, tendo uma ponta de pedra, bronze ou ferro pontudo. Lança, isso é uma lança. Quais são as principais interpretações e significados? Perdão. Vamos ver. Começamos pela generosidade e caridade. O pão representa boas obras. As águas representam as pessoas. Lançá-lo é um convite a ajudar o próximo, na literal palavra. Por outra ótica, enxergarmos a lei da semeadura e da colheita. Você plantou, você colhe. A ideia de que o esforço e bondade investido hoje, ou seja, semear, trarão resultados futuros, ou seja, colher o amanhã. Pode ser interpretado também para a época que foi escrito como um princípio de semeadura e colheita, semelhante à prática antiga de semear às margens do rio Nilo, como era feito antigamente durante a cheia. Era ali que o povo aproveitava. Ainda assim, nos ensina a ter coragem em tempos incertos. Nos aconselha a agirmos e investir em bons negócios, em boas ações, mesmo sem garantias, confiando na provisão divina. Tudo vem do Senhor. Mas tem mais um ingrediente aí que eu vou colocar dentro do contexto, já no contexto agrícola. O versículo também se refere metaforicamente a plantar grãos em solo irrigado ou alagado em risco, que é um risco necessário para garantir a colheita, lá nos tempos difíceis. O versículo ensina que em vez de acumular medo do futuro, a verdadeira sabedoria está em ser generoso, plantando o bem, plantando sempre o bem continuadamente. Eu não quero fazer um papel de psicológico, mas agora vou ser bem didático e pedagógico. Vou agora ser didático e pedagógico. O trecho do versículo, lança o teu pão sobre as águas, repito, significa ajudar ou fazer o bem, mesmo sem saber quando terá o retorno, quando você vai ser agraciado. É acreditar que no tempo certo o bem volta para nós. Você jogou o bem, vai voltar para você. Essa frase nos inspira a plantar boas ações e confiar que colheremos resultados bons lá no futuro. Está escrito lá em Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 1, que faz parte de um texto escrito por Salomão, como já falei, que é conhecido pela sua sabedoria. Essa frase ela tem um significado profundo e ela pode ser aplicada à nossa vida cotidiana, ao nosso dia a dia. No contexto bíblico, o pão representa o quê? Representa os recursos ou esforços que temos, e lançar sobre as águas simboliza o quê? Compartilhar ou investir sem a certeza de um retorno imediato. Eu quero agora, lancei, eu orei, eu pedi, tem que ser agora. Naquela época, isso poderia estar relacionado às práticas de comércio e agricultura, onde as pessoas plantavam
ou enviavam mercadorias por longas distâncias, confiando que colheriam mais tarde frutos ou receberiam algo em troca. Na verdade, se presumia o futuro. Esses ensinamentos nos encorajam a sermos generosos e a termos fé. Ele nos lembra que quando ajudamos alguém ou investimos no nosso tempo e em recursos de maneira que justa, os resultados podem não ser viáveis imediatamente, mas um dia algo de bom voltará para nós. Tudo que você faz de bem volta para você. É como plantar sementes. Pode demorar, mas a colheita virá. Você não plantou hoje, nasceu hoje. Você tem um período de crescimento. Aplicando isso à nossa vida, nós somos convidados a agirmos com bondade e a não desanimarmos quando nossas ações não produzem resultado imediato. Eu insisto nesta tese. Por exemplo, quando ajudamos alguém sem esperar nada em troca, olha o que eu estou falando. Quando trabalhamos com dedicação ou quando fazemos algo pelo bem de outros, estamos lançando o pão sobre as águas. Isso é um fato, é uma realidade. Que com o tempo, os frutos dessas ações podem surgir, muitas vezes, de formas inesperadas, onde você, nossa, mas isso aí foi tanto tempo e agora que surgiu essa expressão em Eclesiastes 11:1, insisto em repetir, nos chama a confiar e a não ter medo de compartilhar e acreditar que o bem que fazemos sempre encontra uma forma de retornar para nós. Mesmo que saibamos quando ou como isso acontecerá, não importa. Esta é uma lição de esperança, generosidade e fé. É o que está lá escrito. Lança o teu pão sobre as águas. Em Eclesiastes 11:1, resumidamente é uma forma metáfora ou metafórica de dizer lance o melhor e espera o melhor. Você foi lá com o bem vai voltar para você no dia a dia. Isso pode ser aplicado quando ajudamos alguém, mesmo que sem certeza de que seremos retribuídos. Não espere nada de ninguém. É como plantar sementes de bondade e fé. Por exemplo, ao doar para quem precisa, ser gentil ou oferecer apoio, nós estamos lançando o pão sobre as águas, ao confiar que Deus usará essas ações para abençoar outros e, no tempo certo, nos recompensará. Amigos, eu estou aqui terminando mais uma vez com a garganta meia ruim. Desculpem, mas certo de que quando você lança o pão, as coisas vão retornar para você. Isso é a forma de dizer a simplicidade de fazer o bem. Faça o bem, porque o bem faz bem. Quem planta o bem, colhe o bem. A lei do retorno, ela é clara, objetiva. Você nunca fica na mão. Quando você lançou essa semente, lançou o seu pão sobre as águas, ele vai retornar com sabedoria e alegria para você. O meu muito obrigado a você que esteve conosco até agora. Curte, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. O canal Varal é um canal simples que leva boas mensagens para você. O meu muito obrigado e fiquem todos com Deus.